Olá, senhores. Meu nome é Giovanni Roncalli, sou presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático. Não há tempo a perder. Vocês querem aqui o nosso resumo da instrução normativa DGPF número 311. Essa é a instrução normativa, leia-se IN, que irá regulamentar o tiro desportivo daqui por diante. Ela passa a valer do dia 1º de julho de 2025. Então, essas são as regras do jogo. Antecipadamente, eu vou dizer a você que é praticamente mais do mesmo, mas é importante que você fique até o fim do vídeo para se atentar, conhecer as regras, saber, né, do que se trata, porque teve pouquíssimas mudanças. Vamos direto ao ponto. Eu vou ler os pontos mais cruciais que tratam de algumas mudanças pontuais e por que eu vou ler só elas. Porque o restante é mais do mesmo. É tão mais do mesmo, é tanta copiação e colação do decreto 11.615 que, por exemplo, o artigo 2º é uma réplica do que tem no artigo 2º do decreto 11.615. E eu estou até assim, vamos ler. A primeira modificação, assim, ou um assunto que vai ser tratado amplamente é sobre as armas de valor histórico. A definição a gente vai encontrar no artigo 2º, inciso 16, e vão abordar porque veio uma anistia para armas de valor histórico. Eu vou tratar só do que realmente é diferente, do que realmente importa ser tratado, ainda que repetição. E das novas regras. O resto não há o que você temer, está idêntico ao decreto, está idêntico à portaria 166 do COLOG. Mas vamos lá, esse arma de valor histórico ele foi amplamente abordado pelo Exército Brasileiro e aqui foi mais uma vez. A primeira coisa que você tem que saber é que não confunda a arma de valor histórico com arma de coleção, arma colecionável. As armas que vão para o acervo de coleção é uma coisa, a arma de valor histórico é outra, totalmente diferente. A definição a gente encontra no inciso 16 do artigo 2º e ela diz o seguinte: a arma de valor histórico é aquela que é aferida por meio de declaração ou laudo de um dos seguintes órgãos: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, o IPHAN dos estados ou do Distrito Federal, o Comando do Exército ou algum museu público. Ou seja, para ela ser de valor histórico, para você conseguir apostilar ela sem ela ter registro, ela tem que ter um laudo de um desses órgãos e que apresente uma ou mais das seguintes características. A linha A, arma de fogo com marcação com brasão ou símbolo pátrio, nacional ou estrangeiro, ou seja, ela vai ter um brasão do Exército Brasileiro. Se você for lá e apresentar uma arma com brasão do Exército Brasileiro, obviamente, provavelmente você responda por um crime, porque essa arma não deveria estar com você. Ou nacional ou estrangeiro. Ah, eu tenho uma arma aqui que tem o brasão do Exército da Argentina, das Forças Armadas dos Estados Unidos. Está dizendo aqui que se você apresentar, você vai conseguir apostilar ela. Arma de fogo do período colonial. Acho que seja mais fácil você conseguir apostilar. Arma de fogo utilizada em guerra, combate ou batalha. Muito subjetivo. Temos inúmeras batalhas, inúmeras guerras, Revolução Farroupilha, inúmeros conflitos armados no Brasil e fora do Brasil. Se você tiver como comprovar que essa arma fez parte disso, ela poderá ser apostilada sem possuir registro. D. Arma de fogo que pertenceu à personalidade ou esteve em evento histórico. Isso é muito subjetivo, porque personalidade pode ser, para mim, o cantor Leonardo. Para mim, ele é uma personalidade. Para outros, pode ser Lampião. Quem garante que vão considerar
que uma arma que pertenceu a Lampião vai ser considerada de valor histórico. E cabe a você também raciocinar se por acaso for considerada de valor histórico uma arma que pertenceu a Lampião, como é que você vai comprovar que ela pertenceu a Lampião? Então a chance de você apresentar isso e você terminar respondendo um processo criminal é muito grande. Se eu tivesse uma arma sem registro, que obviamente eu sou presidente de uma confederação, sou presidente de um clube de tiro, eu sou atleta, eu tenho porte de arma, eu tenho tanto a perder, eu não quero nem ouvir falar, nem perto de mim, de arma sem registro. O cara chega para mim e vem dizer: rapaz, eu tenho uma arma que pode ser considerada de valor histórico. Eu digo: aqui não quero saber. Mas fica aqui o toque, né? Para quem tenha, as coisas não são tão fáceis assim. Você, além de ter que ter uma dessas características, pelo menos uma, e elas são tão subjetivas, você ainda vai ter que pegar um laudo no IFAM, ou no Exército, ou em um museu público. E eu garanto que vai dar um trabalhinho, viu? Ainda mais nesse governo, na atual conjuntura em que o Exército Brasileiro não pode tirar foto com nenhum CAC, com nenhum presidente de confederação, de federação ou de clube de tiro, com medo de retaliação do governo federal. Aí tu acha que essa arma daqui é para você esquentar, não se preocupe que eu vou te dar esse laudo. Eu acho que vão procurar bastante pelo em ovo para não dar esse laudo. Eu acredito que isso aqui seja uma pegadinha, um cavalo de Troia. Ainda tem aqui a linha E, a última, né, possibilidade para que você possa entender que uma arma é configurável como uma arma de valor histórico, como ela é declarável, perdão. É a linha E, arma de fogo que pela aparência e pela composição das partes integrantes possa ser considerada rara e única e possa fazer parte do patrimônio histórico e cultural. Eu entendo que isso aqui englobaria, por exemplo, uma carabina Puma feita pela Rossi, que ela, na caixa da culatra, ela vem com um engrave da Revolução Farroupilha, por exemplo. Arma de fogo que, pela aparência, possa ser considerada rara e única. O problema é que ela não é única. Algumas carabinas foram feitas, né, da série Farroupilha. Então tá aí a casca de banana, né? Muita cautela se você é um homem de bem e você tá pensando em registrar, pedir o registro de alguma coisa nesse sentido. Eu recomendo a você muita cautela. Pense bem em todas as possibilidades. Pense assim: se eu fosse o Estado e eu quisesse negar isso, há como negar? Se houver como negar, não faça. Recomendo que você se desfaça dessa arma e entregue na Polícia Federal na campanha do desarmamento. Se você é um bandido e está assistindo isso, pegue sua arma e vá lá no Exército Brasileiro, vá na Polícia Federal e diga: eu estou querendo registrar, como é que faz? Esse é o caminho. Inciso 18, a definição de atirador desportivo. Atirador desportivo no inciso 18, nada mudou. Mas por que eu estou lendo? Porque algumas pessoas estão me mandando no WhatsApp dizendo bem assim: olha, agora é obrigatório estar afiliado a uma federação ou confederação. Eu tenho um vídeo gravado há 1 ano explicando isso. Sempre foi obrigatório estar afiliado a uma... Quando eu digo sempre, desde o início do governo Lula, foi obrigado a estar afiliado a uma federação ou confederação, além do clube de tiro. Sempre foi. Não é novidade, mas está aqui reiterado no inciso 18. Pessoa física, atirador desportivo é pessoa física registrada pela Polícia Federal por meio do certificado de registro, filiada à entidade de tiro desportivo e federação ou confederação. Então, além de você estar afiliado a um clube de tiro, você é obrigado a estar afiliado a uma federação ou confederação. Eu estou bebendo água aqui, peço a paciência de vocês, porque eu sou nordestino, tenho muita sede e preciso estar me hidratando. Além de que eu estou em um
processo, né, de regime, muita musculação, academia, onde eu tenho que beber 3 litros de água por dia. Enfim, está esclarecido isso, essa obrigação. Vamos passar aqui para... Aqui a gente tem quem é atirador desportivo de alto rendimento. A gente tem os incisos 32 em diante, no artigo 2º, vão tratar da categoria de alto rendimento. Já foi esclarecido que a portaria interministerial, vou pedir aqui para que o nosso editor, se eu for editar, coloque a portaria interministerial, aqui, ó. Coloque ela aqui, a resposta que a gente conseguiu, que graças a Deus ela se aplica somente àquelas regras que estão lá ao atirador de alto rendimento, ao vulgo nível 4, né, que eles não gostam de ser chamados assim, mas de fato porque é um novo nível, está acima do nível 3, então ele é o nível 4. E esses incisos aqui, 32 em diante, do artigo 2º, traz as definições que se referem a alto rendimento de forma idêntica como está no próprio decreto, ou seja, nada mudou. E a portaria interministerial, ela se refere aos atletas de alto rendimento. Então, graças a Deus, todas as outras confederações podem continuar seus trabalhos, seu nível 3 não foi cassado, não foi perseguido, como alguns influenciadores, infelizmente, ficam, parece que desejando, e dando dando munição aos inimigos. Em relação aos atletas de alto rendimento, eu queria esclarecer uma coisa aqui a vocês. E falando, inclusive, citando aqui como exemplo o Felipe Vu. Eu não tenho nada contra vocês. Eu estou lutando, inclusive, por todos vocês. Eu luto por toda a categoria. Mas eu entendo assim que há muito que eu lutar pelos níveis 1, 2 e 3, por essas pessoas, que não me sobra tempo para explicar detalhadamente sobre o atleta de alto rendimento. Acredito que há influenciadores que representam vocês, atletas de alto rendimento, melhores do que eu. Eu estou preocupado mais na nossa sobrevivência e não em alto rendimento. Mas eu não tenho absolutamente nada contra vocês, pelo contrário, eu tenho admiração. Porque o cara que nesse momento, entendeu, escolhe ser um atleta de alto rendimento e consegue, vocês são muito perseverantes, vocês estão enfrentando o nível máximo de regras para poder conseguir praticar um esporte. Merece meu respeito, tá certo? Minha admiração, eu não tenho absolutamente nada contra vocês, mas também não vou estar falando sobre isso e para vocês, exclusivamente para vocês, porque há influenciadores que representam exclusivamente vocês. Então, um abraço para vocês, na pessoa do Felipe Vu, que é um grande atleta, uma pessoa que eu admiro muito. Vamos lá. O que mais merece nossa atenção? O artigo 5º, ele diz o seguinte, que poderão fornecer declaração ou laudo que comprove as características das armas de fogo de valor histórico, né, como a gente estava falando logo no começo. Ele diz aqui que é o IFAM, os institutos de patrimônio dos estados, do Distrito Federal, né, o Comando do Exército, tudo isso são os incisos do parágrafo único do artigo 5º, o Comando do Exército e os museus públicos, ou seja, exatamente o que está lá no artigo 2º. E aqui no artigo 7º a gente vê, após você saber onde você vai pegar esse laudo, corajoso. No artigo 7º nós vemos uma coisa extremamente aqui importante, que é as armas reconhecidas como de valor histórico e que ainda não estejam registradas deverão ter o registro autorizado pela Polícia Federal no prazo de até 90 dias, a partir da data de seu reconhecimento para inclusão em acervo de coleção. O que é que isso significa? Acabou-se de criar aqui uma anistia para as armas de valor histórico. A arma tem que ser velha, ela tem que ser... ela vai ser velha, né? Ela
tem que ter uma daquelas características que eu já li para vocês, ter um brasão, né? Assim, e após você, a qualquer momento, antes do reconhecimento que ela tem valor histórico, você poderá fazer isso, enquanto essa IN estiver vigorando, que vocês ouviram aqui 90 dias. Mas a qualquer momento você poderá procurar iniciar, regularizar essa arma que seja de valor histórico, né? Porque ninguém sabe o que é que vai ser de valor histórico, por isso as aspas. É subjetivo. Só que a partir do momento que você procurar o órgão, o IFAM, o Exército, o Museu Público, e ele declarar que ela é de valor histórico, aí você tem uma carência de 90 dias. Porque ele diz aqui, as armas reconhecidas como de valor histórico, artigo 7º, e que ainda não estejam registradas deverão ter o registro autorizado pela Polícia Federal no prazo de 90 dias. Aí seria 90 dias a partir da publicação dessa IN. Só que ele diz, no prazo de 90 dias a partir da data de seu reconhecimento. Para inclusão em acervo de coleção. Só pode ir para o acervo de coleção. Então, você pode a qualquer momento, por exemplo, se essa IN estiver vigorando, você pode passar anos para você iniciar esse processo. Agora, a partir do momento que ela foi reconhecida, você tem 90 dias para efetuar o registro. Cheguei no artigo 19. O titular do CR fica obrigado a solicitar o apostilamento de qualquer alteração em seus dados cadastrais, no prazo de 15 dias. Sob pena de suspensão do registro. Mais do mesmo. Mas eu preciso enfatizar isso aqui para você, para que você saiba que se você mudar de endereço, mudar de nome, mudar de sexo, se você descobrir que seu pai não é mais aquele e alterar no registro, qualquer alteração nos seus dados cadastrais, você tem um prazo de 15 dias sob pena de ter seu CR suspenso. Artigo 21. A suspensão do registro é a medida, é a partir daqui que a gente vê uma força a mais na fiscalização. Deixa eu cruzar as pernas, que menino, ai Jesus. Vai ter mais força na fiscalização de agora em diante. Inclusive, o artigo 21, ele trata da suspensão ex officio, ou seja, verificaram alguma irregularidade no seu CR, ele vai ser suspenso. Vamos lá. A suspensão do registro é a medida administrativa preventiva que interrompe temporariamente a qualquer tempo a autorização para o exercício das atividades reguladas por essa instrução normativa, aplicada na hipótese de ser identificada a atividade realizada em desconformidade com o registro concedido. Ou seja, se for verificado que você está fazendo competições de tiro desportivo com arma de coleção, com arma de caça, você está caçando com arma de tiro desportivo, se for verificado que você não está com habitualidade em dia, se for verificado que você está sem clube de tiro, se for verificado que seu acervo não está guardado em local seguro, você terá o seu CR suspenso. A suspensão não configura sanção administrativa e permanecerá vigente pelo tempo e na extensão necessários até que seja removida a causa que justificou sua aplicação. Se seu acervo estava considerado, estava em local que não é considerado seguro, você deixou ele seguro, não tem por que mais continuar suspenso o seu CR. Cessada a causa da suspensão, parágrafo 2º, o ato será revogado pela autoridade competente. Quando eu falei que ela permanecerá vigente pelo tempo e extensão necessário, era o parágrafo 1º. Parágrafo 2º, cessada a causa da suspensão, o ato será revogado pela autoridade competente. E, sim, o parágrafo 1º não configura sanção administrativa e permanecerá vigente pelo tempo e na extensão até que seja removido.
Artigo 22, ele trata da revalidação do registro. Vamos lá, presta atenção agora no que eu vou te dizer. Antes de eu ler isso aqui, você poderia revalidar, dar entrada na revalidação do CR, recomendando-se dar entrada 3 meses antes do vencimento, e ele permaneceria como válido até análise do mérito do seu processo. Ou seja, ainda que você deu entrada antes do vencimento, seu CR venceu, ele considera-se válido porque você deu entrada antes do vencimento, ainda que fosse um dia antes do vencimento. Presta atenção agora na mudança aqui. Parágrafo 1º do artigo 22. A revalidação do registro deverá ser requerida até 30 dias antes da data de término da sua validade. Ele não disse que ela deverá ser protocolada 30 dias antes. Ele disse que até 30 dias antes. E se eu não protocolar até 30 dias antes? Vocês vão ver mais na frente que se você não obedecer esse protocolo de até 30 dias antes, o seu CR não vai ser considerado válido se ele vencer durante o processo. Esquisito, né? A gente vai ler isso mais na frente. Inclusive o cameraman aí, se você já localizar para eu ir adiantando, você me diz onde era, que está bem mais na frente. Parágrafo 3º. É condição ainda para a revalidação do registro que os CRAFs das armas do acervo estejam válidos ou, de acordo com a razoabilidade, que estejam em processo de revalidação. No caso de atirador desportivo, que sejam comprovados no mínimo 8 treinamentos, ou seja, que você tenha a sua habitualidade em dia. No caso do caçador excepcional, que você tenha feito suas obrigações de registros e autorizações junto ao IBAMA. O interessado que trata o parágrafo 3º, inciso 2º, deverá anexar ao processo o comprovante de participação em treinamentos ou competições relativo aos 3 anos de vigência. Isso já foi exaustivamente falado para vocês. Nada mudou, só estou reforçando. Assim como nada mudou o parágrafo 5º. Não será autorizada a revalidação do CR para atirador desportivo que não comprovar ter realizado no mínimo 8 treinamentos. Mesma coisa de sempre. Ou seja, não revalida o CR sem ter sua habitualidade em dia. Para o caçador também que não tenha feito suas autorizações no IBAMA. E, excepcionalmente, inciso 6º, por motivo de força maior, devidamente justificado e comprovado, poderá ser autorizada a revalidação do CR sem a observância desses critérios, ou seja, da habitualidade e da autorização do IBAMA. O que é que isso significa? Não adianta você vir com qualquer justificativa barata. Ele fala aqui, excepcionalmente, olha o aposto, por motivo de força maior devidamente justificado e comprovado. Eu acredito que se você, na sua renovação, não tendo habitualidade, se você não juntar atestados médicos que você estava de cama em um hospital, ou que você foi obrigado, você juntar, por exemplo, um atestado, uma certidão da Petrobras, indicando que você estava no Afeganistão trabalhando em algum poço de petróleo, alguma coisa nesse sentido, durante todo esse tempo, por motivo de força maior, por motivo de trabalho. Se você não tiver de cama ou não tiver fora do país por motivo de trabalho, esqueça. Agora, se você esteve, junte a documentação para você pedir a dispensa da sua habitualidade. Artigo 23, né? Vamos chegar lá, então. Obrigado. Não adianta. O brasileiro é o quê? Rapaz, a minha mãe esteve doente e ela faleceu. O que é que isso tem a ver? A sua mãe é a sua mãe, você é você. Isso não vai ser aceito. Mas o brasileiro já vem com centenas de milhares de hipóteses. O papagaio da minha vizinha adoeceu, não tem nada a ver. Você é você. Se não foi você...
Eu acho até, me perdoe, entendeu? Mas eu prefiro me preparar para o pior. O cara dizer, mas eu fiquei de muleta e não, assim, mas você não podia andar? Você não podia ir para o clube de muleta e atirar na categoria, inclusive, para atleta? Em parágrafo 10º, o atirador desportivo que possui armas, isso é mais do mesmo, mas convém a gente ler. Quem possui armas em quantidade superior à permitida para o seu nível comprovado por ocasião da revalidação do CR deverá adequar o seu acervo à quantidade permitida para o referido nível, ressalvadas as armas de uso restrito adquiridas anteriormente à publicação do decreto. O que é que isso significa? Tenho mais de 4 armas de calibre permitido, eu vou ser obrigado, na revalidação do CR, a me desfazer delas. Se eu for nível 1. Tenho mais de 8 armas de calibre permitido, e não sou nível 2, eu vou ser obrigado a me desfazer delas na ocasião e não sou nível, perdão, porque até o nível 1 são 4 armas. Nível 2, 8 armas de uso permitido. Teve mais do que 8 armas e você não é nível 3, agora falei certo. Aí você vai ser intimado a se desfazer sob pena de não revalidar o CR, ser caçado, polícia na porta, se você não desfizer das armas, etc. e tal. Tenho uma arma de uso restrito e ela não está protegida pelo artigo 79, ou seja, ela foi adquirida após decreto 11.615 e eu não sou nível 3. O nível 1 e 2 tem direito a quantas armas de uso restrito? 0. Se você não se desfizer delas, ou você é nível 3 ou você se desfaz delas, senão você não renova o seu CR. É isso que ele quer dizer, que o parágrafo 11. As armas em desacordo quanto à quantidade ou quanto ao uso deverão ser transferidas ou entregues à Polícia Federal para destruição. Ou você acha alguém para te salvar e receber as suas armas por você, com pena de você, e assumir essa obrigação, que eu acho que vai estar todo mundo se salvando, ninguém vai estar querendo fazer isso por você, ou você entrega à Polícia Federal para destruição. Parágrafo 2º, CR não revalidado, não será revalidado enquanto não for cumprido o que diz, né, o parágrafo 10, que é você se desfazer das suas armas para poder se adequar ao que o seu nível permite. Parágrafo 13, os CRs não revalidados serão cancelados ex officio. Aí vem o artigo 23, que é aquilo que eu li sobre dar entrada até 30 dias antes do vencimento. Presta bem atenção. A portaria, a instrução normativa criou uma coisa aqui curiosa, né? Ela só vai considerar válida o seu CR em processo de renovação. Quando ele vencer durante o processo de renovação, só será considerado válido se você obedecer o prazo que a instrução normativa delimitou, que é protocolar a renovação, isso é novo, até 30 dias antes do vencimento. Antes era protocolou até o último dia antes do vencimento, ele vai ser considerado válido até ser analisado o processo de revalidação. Agora não. Artigo 23. O registro permanecerá válido até decisão final, que é o que se espera, sobre o processo de revalidação, desde que esta tenha sido solicitada no prazo estabelecido, conforme o artigo 22, parágrafo 1º desta instrução normativa. Ou seja, só vai permanecer válido até a decisão final do processo de revalidação se você protocolar até 30 dias antes do vencimento. Protocolou faltando 15 dias antes do vencimento, CR vencido. Fiquem atentos a isso. Eita, que quem deixar, a maioria dos brasileiros, quem deixar para a última hora, vai quebrar a cara, viu?
Vamos ao artigo 28, ver o que é que tem aqui, ou de novo, ou de ser enfatizado. Parágrafo 1º. Bom, já que tudo vai tramitar agora pelo SINARME-CAC, para os CACs, nós temos aqui o parágrafo 1º, que vai definir e o que não tiver no SINARME-CAC. Os casos de apostilamento que ainda não estejam disponibilizados no SINARME-CAC devem ser solicitados por e-mail, conforme orientação constantes no sítio eletrônico da Polícia Federal. O que é que isso significa? Vamos a uma analogia ao nosso passado. SIGECORP. Tudo que você não conseguia fazer no SIGECORP, você fazia por processo físico na sua SFPC. Graças a Deus, não é mais processo físico que demanda gasolina, humilhação de dar com porta na cara, fila de espera. Agora você pode solicitar o seu processo físico por e-mail. Tudo o que o SINARME-CAC não englobar, você o fará por e-mail conforme as instruções que vão estar no site da Polícia Federal, qual seja, encaminhe para esse e-mail. É assim que vai funcionar. Lembrando que é previsível que cada estado tenha um e-mail, porque não é a Polícia Federal Nacional que vai receber demanda do Brasil todo, aí não tem e-mail que aguente, né? No caso de apostilamento de atividade, seja de colecionamento... Não, isso aqui mais do mesmo. Parágrafo 1º do artigo 30. O registro, isso é mais do mesmo, mas deve ser enfatizado. O registro de atirador desportivo poderá ser cancelado caso você não comprove os treinamentos. Foi fiscalizado, não comprovou, ele poderá ser... Perdão, não é quando você for fiscalizado, não. É na revalidação do CR. Parágrafo 1º. No ato da revalidação do CR, não comprovou a habitualidade mínima, seu registro vai ser cancelado. Ele diz poderá, mas ele vai. Parágrafo 2º. Concomitantemente ao cancelamento do registro, a Polícia Federal realizará a verificação de posse de armas constantes no acervo do titular. Isso é novo. Parágrafo 3º. No caso de cancelamento do registro previsto no inciso 3º do caput, deverá, ou seja, quando for, por decisão em processo de cassação do registro por perda dos requisitos legais. É disso que trata esse parágrafo 3º. Quando você perdeu os requisitos legais, quais seja idoneidade, moral, está respondendo a processo criminal. Então, nesse caso, aí vamos ao parágrafo 3º. Ele diz o quê? Deve-se observar o procedimento administrativo previsto na instrução normativa relativa ao Sistema Nacional de Armas e à aquisição, registro, posse, porte, cadastro e comercialização de arma de fogo e munições da Polícia Federal. Tem um procedimento aí que a gente vai pesquisar qual é, que ele não diz aqui qual é, mas perdeu o requisito legal para você continuar sendo CAC, ele vai adotar o mesmo procedimento, dá a entender isso, de quando você perde o requisito legal na posse e no porte, que é a cassação do registro. Acredito que os caras vão te intimar a entregar essa arma ou transferir para outra pessoa, mas eu não vou me manifestar sobre isso, porque eu tenho que estudar em outra instrução normativa qual é o procedimento. Parágrafo 4º. No caso de cancelamento em decorrência de cassação, o interessado só poderá solicitar nova concessão decorridos 5 anos, contados da data da cassação. E, meu irmão, se você tiver o seu CR cassado pela Polícia Federal, por perda dos requisitos legais, você só pode tirar um novo CR depois de 5 anos. Parágrafo 5º. Cancelamento será informado ao titular do registro por qualquer meio, incluindo os meios eletrônicos. Isso significa que não adianta você ficar, eu não recebi intimação, não está valendo. Aqui está dizendo que
essa notificação ou intimação vai ser feita por qualquer meio, inclusive por meio eletrônico, mandar um e-mail. Coitado do seu Francisco, cortador de cana não, que não vai ter cortador de cana que seja CAC, mas o seu Francisco, vendedor de queijo no interior, que gosta de dar seus tiros, é desportista e não sabe usar um computador, vai receber essa intimação provavelmente por e-mail, não vai ver e vai ter uma surpresa desagradável. E o problema todinho é que já existiu, e eu provei isso através do seu Bartolomeu do Queijo. Seu Bartolomeu era um cara que vende queijo, não acessa a internet, não sabe de nada, e ele teve o CR dele suspenso porque foi confundido com um outro Bartolomeu de mesmo sobrenome, que é um assassino, e o seu Bartolomeu não é assassino. O seu Bartolomeu CAC é gente de bem, é empresário do ramo do queijo. Aí aqui diz que não precisa ir até o seu Bartolomeu. Basta mandar um e-mail para ele. O cara nem internet... Eu sei não, viu? Artigo 31. A pessoa física ou jurídica que tiver o registro no Sinarme-CAC cancelado será notificada para, no prazo de 90 dias, contados da data do cancelamento, providenciar a destinação das armas de fogo que possuir ou solicitar a concessão de um novo registro, se ele puder, né? Porque tem casos aqui que o cara vai ter que passar 5 anos. Depende do caso do cancelamento. Porque, mas foi problema de habitualidade. Vocês vão ter uma surpresinha aqui também. Tem uma carência aqui. Se o cara tiver o CR cancelado por falta de habitualidade, meu irmão, vai ficar de castigo um bom tempo, viu? Então eu fico de castigo e volto. Não, você tem 90 dias para se desfazer das suas armas. Eu seguro minhas armas durante esse tempo do castigo? Não. Você tem 90 dias para se desfazer das suas armas. E vocês depois vão ver que é 1 ano para poder voltar. Eu vou dar spoiler. Porque a gente está lendo agora, faz sentido, não adianta eu segurar o assunto. Parágrafo 3º. Caso o administrado não se manifeste dentro do prazo legal estabelecido, a Polícia Federal informará o órgão de polícia judiciária competente, que é ele mesmo, sobre a situação irregular de posse de arma de fogo. Ou seja, quem vai na tua casa é a Polícia Federal. Quem vai te prender por posse ou porte ilegal de arma de fogo é a Polícia Federal. Se mantenha legal, é o conselho que eu te dou. Se mantenha legal, nós estaremos aqui, enquanto confederação, trabalhando não para pessoas ilegais, não, estamos trabalhando por desportistas que querem se manter legal. Por essas pessoas nós traremos luz, clareza e iremos lutar para viabilizar que você possa se manter legal. Qual seja, o sistema está fora do ar, a gente vai reclamar com força. Eu nunca vi ninguém mais reclamando, só tem eu reclamando por vocês e eu me desgastando por vocês. Vamos voltar aqui agora, artigo 32 das vistorias. As vistorias nos acervos de colecionamento, tiro e caça in loco. O que é que significa in loco? Não é in loco, não tem nada a ver com loucura. In loco é no local ou de forma remota. Olha só que coisa curiosa. Eles estão possibilitando aqui a vistoria ser realizada de forma remota. Eu não sei como é que vai ser isso. Tem por objetivo a verificação da posse de arma de fogo como medida de controle desses produtos. Ou seja, eles vão fazer vistorias para verificar se você realmente está com essas armas, dentre outras circunstâncias. Se, como sempre foi no Exército, se você está guardando em um local seguro, se você ainda existe, se você mora lá, se essas armas estão com você, se você está com a habitualidade em dia, já que é um dos motivos para cancelar, se você está afiliado no clube de tiro. Artigo 34. As vistorias nos acervos de coleção, tiro e caça poderão ocorrer de acordo com a programação, ou seja, vai ter uma programação assim como tem no Exército Brasileiro. Todo junho e julho o Exército vai fiscalizar as entidades de tiro, mas ela pode ocorrer no local de guarda do acervo ou na entidade de tiro de vinculação.
a Polícia Federal pode marcar, agendar e trazer todo mundo para o clube de tiro para fiscalizar todo mundo numa cajadada só. Parágrafo único. O não comparecimento do interessado nos locais e horários agendados poderá acarretar a suspensão do CR até o cumprimento da vistoria, ou seja, não abrir a porta para a Polícia Federal dentro de casa ou não comparecer na vistoria do clube, você vai ter o seu CR suspenso até que você aceite. Até que você aceite abrir a porta ou vá no seu clube se foi marcado no clube. Ou ainda, cancelamento no caso de reiteração da conduta por mais de 2 vezes. Se você não atender a porta ou não comparecer no clube por mais de 2 vezes, CR cancelado. Vamos ver aqui o que é que tem mais do mesmo. Esse é o cursinho intensivão. Artigo 40. Quantas munições devem constar na sua guia de tráfego? Aqui ele diz: a quantidade de munições que poderá constar da GTE para utilização em treinamento, competição ou abate será igual ao abate da fauna invasora, será igual ou menor, eu precisei especificar porque eu estou lendo resumido, mas para abate de quê, né? Será igual ou menor à quantidade máxima permitida para o período de 1 ano. O que é que isso significa? Você tem direito de adquirir quantas munições no período de 1 ano. É isso que você vai poder transportar. Se você é nível 1, você vai ver quantas munições você pode transportar, quanto você pode adquirir é igual ao que você pode transportar. Nível 2, idem. Nível 3, idem. Caçador, quantas podem adquirir? É exatamente igual ao que você pode transportar, é o que vai estar na sua guia de tráfego. Isso é bom porque algumas SFPCs queriam que constasse 700, outras 600, outras 750, outras 2.000, então agora finalmente está aqui esclarecido. Artigo 42, agora vem aqui a minha única chateação aqui com a Polícia Federal, não é nem com a Polícia Federal, é com o doutor, é uma chateação razoável, ele vai me entender, doutor Andrei, eu não sei se é Andrei ou Andrei, doutor Andrei Augusto Passos Rodrigues, que assinou essa instrução normativa. Doutor Andrei, se eu não me engano, o decreto, dá uma verificada, cameraman, se o decreto 11.615 ele definiu que a guia para treinamento seria de 1 ano. Eu acredito que foi. Se não foi, foi a portaria. Independente disso aqui estar possivelmente afrontando o decreto ou não, dê uma pesquisada na validade da guia de treinamento no decreto. Independente disso, ou de não ter nada no decreto e ele está desfazendo o que estava na portaria 166, que é um direito dele, já que a competência foi passada para a Polícia Federal, doutor Andrei, a minha única queixa é que 6 meses é um período muito pequeno para uma guia de tráfego, porque 1 ano já é pouco, mas 1 ano pelo menos estava razoável. Agora, isso só vai implicar numa elitização do tiro, porque o cara vai ter que gastar. Taxas, se for pagar um despachante, 180, 200 reais, 150 por cada guia, toda vez pedindo ali, desnecessariamente, porque se ele não pedir essa guia de 6 em 6 meses, o que queria mudar? Vocês suspendem, cancelam o CR de quem vocês quiserem ex officio a qualquer momento. Então é só assim, é para cansar, mas vocês estão no direito de vocês, todo o respeito, e eu sou doido. Vocês estão no direito de vocês, com todo o respeito, mas eu entendi ser irrazoável, porque só vai gerar, inclusive, mais trabalho a vocês, a não ser que essas guias sejam emitidas
por inteligência artificial de forma automática, aí tudo bem. E com todo o respeito, tá certo? É uma crítica construtiva. Artigo 46. As medidas de segurança para a guarda do acervo, ó, informações novas nós temos aqui. As medidas de segurança para a guarda do acervo de tiro desportivo e caça excepcional são as seguintes, é o artigo 46. Acondicionamento em recipientes do tipo cofre, caixas metálicas ou outro recipiente que dificulte sua retirada do local de guarda. O recipiente deve possuir fechaduras ou trancas reforçadas com abertura por meio de código biometria ou chave. E, inciso terceiro, o local dos recipientes deve possuir paredes, piso e teto de alvenaria. Então, a partir de agora, você já está sabendo quais são as condições de segurança esperadas para a guarda do seu local de guarda do acervo. Parágrafo único. As armas guardadas devem estar desmuniciadas. Vamos lá, pessoal. Artigo 47. As medidas de segurança para a guarda do acervo de colecionamento são as seguintes. Repare só, nós temos situação diferente aqui para o colecionador, né? Eu vou transferir minhas armas para coleção. Além de você precisar que sua arma se caracterize como arma de coleção, que isso não é fácil, não é tão simples assim, você tem medidas diferentes aqui. No caso de local de guarda de acesso restrito, este deve possuir paredes e piso e teto resistentes, ter portas resistentes e possuir fechaduras reforçadas com no mínimo 2 dispositivos de trancamento, dispor de grades de ferro ou aço nas janelas se estas forem localizadas no andar térreo ou permitirem fácil acesso pelo exterior e impedir a visão pela parte externa de qualquer peça da coleção. E, no caso de guarda de acesso, de local de guarda de acesso livre, as armas devem estar nas seguintes condições: inertes por meio da remoção da peça de mecanismo de disparo e com aviso indicando este estado, afixadas em uma base de alvenaria ou concreto através de barra corrente ou cabo de aço com diâmetro mínimo de 5 mm, tranca cadeada ou soldada, e quando a exposição ocorrer em vitrinas, estas serão compactadas de difícil remoção e desmontagem. O material transparente terá resistência a impacto superior a 90 kgm, não sei o que é isso, ou 650 libras por FT. Eu estudei direito, cara, se você souber, força média, eu sei lá. Parágrafo 1º, presta atenção. Para grandes coleções, e isso é subjetivo. O que é grandes coleções? É coleção de tanques de guerra. Não. Aí não é grande coleção, é para coleção de itens grandes. Mas para grandes coleções ele se refere à quantidade. E aqui é onde está a casca de banana. Se você tem muitas armas no acervo de coleção. E as que tenham em seu acervo armas automáticas conservadas, montadas e em condição de pleno funcionamento. Se prepare aqui, você colecionador. Se você tem arma de fogo automática que esteja em condição de funcionamento, ou se você tem uma grande quantidade de armas no acervo de coleção, e essas armas automáticas têm munição disponível no mercado interno ou externo, mas o 7mm Mauser, eu tenho um fuzil automático 7mm Mauser no Brasil, não tem munição. Tem não, mas tem no mercado externo. Olha para aí a casca de banana, caraca. Ou seja, teve arma de coleção, sempre vai, mesmo que seja uma metralhadora, tá no acervo de coleção, a arma com munição obsoleta, mas no mercado externo tem munição. Então teve uma arma automática ou grande quantidade de armas no acervo de coleção, você tem que estar ciente que você agora está
com as obrigações do parágrafo 1º desse artigo 47. Elas dizem o quê? A Delegacia de Polícia Federal pode, a seu critério, estabelecer requisitos mais rigorosos relativos à segurança, tais como recinto próprio especial, vigilância permanente e sistema de alarme, cofres ou outros sistemas, podendo estar em mais de um local de guarda. Meu irmão, isso significa que, se você é um colecionador de armas, se prepare, porque a Polícia Federal poderá te exigir a contratação de vigilância permanente. Um custo de uma vigilância permanente é em torno de R$30 mil, quando eu fui pesquisar há uns 2 anos. Você contratar uma empresa de vigilância para botar um vigilante lá. Jesus amado, viu? Mas calma, porque não há motivo para pânico se você não é um grande colecionador de armas, ou se você não tem arma automática no seu acervo de coleção. Artigo 48. A fiscalização poderá verificar em loco ou de forma remota, no desempenho de poder de polícia administrativa, o cumprimento dos requisitos já autorizados para exercício das atividades de coleção, tiro, caça, previstos na legislação em vigor. Repare só, é de novo a fiscalização, falando que poderá ser em loco ou de forma remota, só que dessa vez aqui para verificar o cumprimento dos requisitos autorizados para exercício das atividades, ou seja, se você está em dia com seus registros no IBAMA, se você está em dia com seu clube de tiro, em dia com sua habitualidade, porque ele vai verificar o que está autorizado para o exercício das atividades. Meu irmão, isso de forma remota, viu? Também. Artigo 50. As fiscalizações nos acervos de CAC poderão ocorrer. Preste atenção que é assunto novo. Inciso 1, no local de guarda do acervo. Inciso 2, na entidade de tiro de vinculação do interessado. Inciso 3, na unidade da Polícia Federal. Ou seja, vão te convocar para você levar suas armas à Polícia Federal. Inciso 4, em qualquer localidade mediante denúncia. Se te denunciarem, ou até se... Eu espero que nenhum policial faça isso, mas é uma coisa que é comum de maus policiais. O cara derruba a porta da tua casa, né, e diz que foi por causa de uma denúncia. A denúncia foi ele mesmo quem fez minutos antes. Isso acontece, né, e muito, você que é policial, você sabe disso. Antes de você entrar na casa de um vagabundo, você liga para a polícia e diz, olha, na casa de tal vagabundo ali tem... Isso acontece muito, não estou dizendo que é a regra, mas acontece muito e você sabe disso. Espero que a Polícia Federal, eu tenho certeza que ela não faz isso. Não estou dizendo que ela é melhor do que as outras, mas eu tenho certeza que esse pessoal aqui não vai fazer isso. Giovanni, você está dando ideia? Não, isso já existe. Só se você for um idiota de você acreditar que isso não acontece. Entendeu? Eu vou ficar calado que é melhor. Parágrafo único. O não franqueamento do acesso ao acervo. A equipe de fiscalização poderá acarretar a suspensão do CR e abertura de processo administrativo sancionador. É o PAS. Você vai responder agora na Polícia Federal. Não há motivo para pânico. Se mantenha legal, veja as regras que eu estou falando aqui. Vamos agora ao parágrafo 6º do artigo 54. A comprovação das participações em treinamentos e competições não será exigida dos novos atiradores desportivos registrados até completarem 12 meses da concessão do respectivo registro. Ou seja, é uma carência de 12 meses sem habitualidade para quem acabou de tirar o CR. Não tem nada a ver com publicação da IN. Se você tirar o CR, você vai ter 12 meses sem exigência de habitualidade, que é um prazo razoável para você adquirir sua arma, para depois não estar dizendo que
Ah, mas eu não tenho arma. Passou 12 meses, sem arma ou com arma vai ser exigida a habitualidade. Parágrafo 11º ainda do artigo 54. A arma de fogo adquirida... Isso não é novo, mas vale ser reiterado. A arma de fogo adquirida para utilização nas atividades de coleção, tiro e caça somente poderá ser empregada nos termos do respectivo apostilamento autorizado. Por que eu estou lendo isso de novo? Não tem arma no tiro desportivo, mas tem na caça. Como é que você vai fazer a habitualidade no tiro desportivo para cumprir com sua obrigação? Com arma do clube, com arma de outro atleta. Aí eu li pessoas dizendo que vão fazer com arma do acervo de caça, que o cara tem a guia de treinamento. Você tem a guia de treinamento de caça. Você não tem guia de treinamento de tiro desportivo para essa arma. O treinamento de caça é diferente do treinamento de tiro desportivo. O que é o treinamento de caça? Eu vou treinar por necessidade para eu não morrer quando eu estiver caçando, porque eu não conheço a arma. O treinamento de tiro desportivo tem a ver com cumprimento da habitualidade e aperfeiçoamento para as competições. É totalmente diferente. Você não pode treinar no tiro desportivo com arma do acervo de caça. É por isso que eu estou enfatizando. Artigo 56. É vedado o colecionamento, de acordo blá blá blá, inciso 1º, de armas de fogo automáticas de qualquer calibre ou longas semiautomáticas de calibre de uso restrito, cujo primeiro lote de fabricação tenha menos de 70 anos. Você não vai conseguir colocar o seu fuzil no acervo de coleção se o primeiro lote de fabricação tiver menos de 70 anos. Fica claro aqui, precisei ler. Isso já tinha, mas estou só reenfatizando. Artigo 60. O limite de armas de fogo do caçador excepcional é de até 6 armas, das quais 2 poderão ser de uso restrito. Artigo 61. O processo de aquisição de armas de fogo de uso restrito por CACs, nos seus trâmites internos da Polícia Federal, ocorrerá conforme os ritos do artigo 55 dessa norma. Por que eu estou lendo isso? Porque você vai no artigo 55 e não está tratando de nada disso, não é verdade? Isso demonstra que quando a IN estava pronta, ela foi mexida. Isso são pistas de que ela foi mexida. Porque o artigo 55 tratava do rito. Aí não, a gente precisa encaixar alguma coisa aqui, acrescenta. Aí acrescentaram, e quando acrescentaram, esqueceram de modificar o artigo 61, que fazia referência ao rito. Aí quando ele disse que vai seguir esse rito do artigo 55, não vá no artigo 55, não tem nada de rito, fala de outra coisa. O artigo 55, sabe o que é que ele fala? Tá aqui, ó. Coloca aí, inclusive, na tela. Para fins de colecionamento, poderá ser autorizada a aquisição de arma de fogo, desde que seja uma de cada tipo. Não tem nada a ver com rito. Só para mostrar a vocês que não siga isso, infelizmente é uma pista de que houve modificação. Paciência, esqueceram. Artigo 67. A transferência de arma de fogo cadastrada... Aí, agora, eu vou ler uma incongruência. Vamos lá. Nós não fomos transferidos para a Polícia Federal, ela não vai tramitar tudo, não vai resolver tudo da vida da gente. Ela não vai proceder com a fiscalização, com o registro. O artigo 67 diz que a transferência de arma de fogo cadastrada no SINARM para o SIGMA, você vai tirar do SINARM e vai passar para o SIGMA. Seguirá os seguintes procedimentos. O alienante, parágrafo 1º, proprietário da arma de fogo cadastrada no SINARM deverá solicitar anuência na Polícia Federal. Quando a gente vai aqui ao parágrafo 3º, após análise do requerimento, em caso de deferimento, a Polícia Federal comunicará ao Comando do Exército a anuência para a transferência de arma de fogo. Oxi, aí vai pedir autorização ao Exército.
mas foi o rito que eles criaram, então paciência, enfim. É a Polícia Federal quem vai pedir autorização ao Exército. Vamos ver como é que vai ser a Polícia Federal protocolando coisa no Exército e pedindo autorização. Se o Exército vai ter a mesma celeridade que teve com a gente, né? E os mesmos entendimentos sóbrios que teve conosco. Após a autorização emitida pela Polícia Federal, parágrafo 4º, o Comando do Exército realizará a análise no âmbito de suas atribuições. Parágrafo 5º, em caso de deferimento da transferência de arma de fogo pelo Comando do Exército, esta será concluída com a emissão do CRAF pelo SIGMA. Após a emissão do novo CRAF pelo SIGMA, o CRAF antigo deverá ser inutilizado. Ou seja, transferiu do SINARM para o SIGMA, vai ter que pedir a bênção ao Exército Brasileiro. Estranho. Se foi tudo passado dos CAC para a Polícia Federal e vai tirar uma arma de um cidadão, que é a Polícia Federal, no SINARM, para passar para o CAC. Aí tem agora que a Polícia Federal ia pedir autorização ao Exército. Estranho mesmo, mas paciência, né? É rito. Quem define é quem está escrevendo, quem escreveu quis e assim. Artigo 69. O titular do CRAF iniciará o procedimento de renovação da validade do certificado até 30 dias antes da expiração do prazo estabelecido no artigo 69. É a mesma coisa. 30 dias antes, até 30 dias antes de vencer. Recomendação do tio Giovanni, 3 meses antes, no mínimo. Artigo 72. Estamos acabando. As informações para comprovação de treinamentos e competições de tiro devem ser fornecidas pelas respectivas entidades de tiro. Por que eu estou lendo o artigo 72 de novo? Mais uma vez. Quando eu digo mais uma vez, é porque o texto é idêntico, né, ao que tinha nas portarias do Exército. Eu estou lendo mais uma vez, estou reiterando isso, mesmo não sendo nada de novo, porque tem pessoas exigindo que o clube de tiro ateste na declaração suas competições nacionais. Quando ele diz que as informações para comprovação de treinamento e competição de tiro devem ser fornecidas pelas respectivas entidades de tiro, significa que nenhum clube vai atestar treinamento que foi feito em clube de outro, é o que dá para entender. Nenhuma confederação vai atestar competições feitas em outra confederação. Nenhum clube vai atestar competições feitas pela confederação. Nenhuma confederação vai atestar treinamentos feitos no clube e vice-versa. Infelizmente, tem atletas exigindo isso, infelizmente, tem clubes fazendo isso como se fosse normal. E vocês podem cair. Meu dever aqui é mostrar o que é certo, para que vocês cumpram. Estamos acabando, pessoal. Meu Deus do céu, já cansei, viu? Artigo 73. Após a publicação desta norma, muita gente vai se confundir. Quem é extremista e gosta de alarmar, vai ler isso aqui rápido e vai endoidar. Você tem que focar nessa palavra, os novos. Após a publicação desta norma, artigo 73, os novos atiradores desportivos registrados no SINARM-CAC serão classificados no nível 1 durante o período de 12 meses. Não é que você conquistou o nível 3 e foi reduzido após a publicação dessa norma, não. Não tem nada a ver com isso. Você não perdeu o seu nível 2, você não perdeu o seu nível 3. Todos serão classificados no nível 1, todos que tirarem o CR já no SINARM-CAC, ou seja, os novos atiradores, todos os novos atiradores, pelo amor de Jesus Cristo. Artigo 75, vamos lá. O atirador desportivo que não comprovar o mínimo de 8 treinamentos ou competições em entidades de tiro a cada 12 meses não terá o CR revalidado, salvo por motivo de força maior, que a gente já explicou, a não ser que você esteja acamado. Isso não é nada novo, mas precisa ser reiterado.
Parágrafo único. No caso de não revalidação de CR por não comprovação da habitualidade, o atirador somente poderá solicitar novo CR após decorridos 12 meses. Vale a pena, inclusive, cameraman, assim que a gente desligar, gravar um vídeo curto sobre isso para alertar o pessoal, né? Quem pensa que é só eu tirar um CR novo e tá tudo resolvido. Então eu seguro minha arma durante esse período. Eu vou tirar um CR novo, enquanto isso eu seguro minha arma. Não, o prazo para se desfazer das armas é de 90 dias. Para tirar um CR novo é de 12 meses. Artigo 76. Caso o interessado não se manifeste quanto às correções apontadas no processo, no prazo de 30 dias corridos, contados a partir da sua notificação, a sua solicitação será indeferida. O artigo 76 ele indica que toda vez que apontarem uma exigência no seu processo, você tem 30 dias para sanar. Mas, ao mesmo tempo, ele traz o parágrafo 1º, que eu entendo ser uma violação à ampla defesa e ao contraditório. Mas eu entendo isso e, Polícia Federal, eu peço que entendam com todo o respeito. De fato, é o que eu aprendi na faculdade. Os requerimentos apresentados com a inobservância de requisitos legais objetivos deverão ser indeferidos de plano, ou seja, indeferido na lata, sem abertura de pendência, por meio de ato fundamentado que indique o requisito legal não atendido. Ou seja, se você não juntar, por exemplo, o que eles considerem um requisito legal, vamos ver, comprovante de renda, comprovante de residência, certidão relativas à idoneidade, se você não juntar por esquecimento, ou eles não considerarem o documento que você juntou, não considerei o seu comprovante de residência, não vai ser nem aberto prazo para defesa, vai ser indeferido de plano. Eu entendo que isso é uma violação a um princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, só que muita coisa que eu aprendi na faculdade, eu aprendi que eu estou errado. Certo estão vocês. Então, se eu tiver, assim, enganado, só perdoem. Porque eu tenho aprendido que muita coisa eu tenho estado errado. Essa transferência, por exemplo, de competência para a Polícia Federal viola a pirâmide de Kelsen. A Lei 10.826 diz que a competência é do Exército. Um decreto abaixo da lei jamais poderia dizer o contrário. Mas está dizendo, está sendo transferido e vocês, Polícia Federal, estão homologando isso. Então, assim, relevem a crítica construtiva, né? Mas isso aqui me parecia ser uma violação à ampla defesa e ao contraditório, que são princípios constitucionais. Mas tudo bem. Nenhum processo deveria ser indeferido de plano. Mas se vocês desejam, vocês o podem. Vocês sabem que o judiciário está do lado de qualquer coisa que vocês façam. Só peço que tenham paciência e ajam com razoabilidade. Artigo 81. O extravio, o furto, o roubo de arma. Isso não é nada novo, mas eu preciso enfatizar. Eu preciso reiterar. O extravio, o furto e o roubo de arma, acessórios e munições de propriedade do CAC, deverão ser imediatamente comunicados ao SINARME-CAC. Deve ter lá um campo no SINARME-CAC para comunicar extravio, roubo, furto. Parágrafo único. Após a comunicação de que trata o caput, o CAC terá o prazo de até 10 dias para encaminhar à unidade da Polícia Federal a cópia do boletim de ocorrência policial para atualização da situação do armamento. Primeiro você entra no SINARME-CAC, faz a comunicação e abre-se o prazo de 10 dias para você juntar o boletim de ocorrência, para você encaminhar para que eles possam atualizar o status da sua arma. Artigo 84. As entidades de prática e de administração de tiro desportivo deverão disponibilizar, isso vale não só para as confederações, viu? Exigência para clube de tiro também, porque ele fala entre entidade de prática. A federação e confederação são entidades de administração do tiro desportivo.
A entidade de prática é o clube de tiro. Então, para que vocês não caiam, se atentem à nova obrigação. Vocês deverão disponibilizar, assim como as confederações, a relação de modalidades, provas e competições com respectivo armamento e calibres empregados nessas atividades. Parágrafo único. A disponibilização deverá ser feita por meio eletrônico em suas páginas na internet. Está aí uma obrigação. Terminamos a instrução normativa. A vocês, motivo para pânico? Não. Coisa ruim é mais obrigações, mais poder de fiscalização, né? Nós temos aí um prazo de redução de 6 meses da guia de tráfego, acho que é isso que foi mais impactante. O resto tudo normal, se mantém um legal. Também 30 dias, né, para poder protocolar a revalidação do seu CR, o máximo de 30 dias. Alguma coisa, cameraman, que você queira dizer? Eu acredito que sim, né, não teve seu CR revalidado por ausência de habitualidade, tem que aguardar 12 meses. Se mantêm legais, é difícil? Não. Pega na mão do teu clube de tiro, não abandona ele. Habitualidades, é obrigado a ser nível 3, a CBTT permite que você seja um atleta nível 3, faça as competições nível 3 sem ser rico e desocupado. Vamos estar juntos nisso, até o fim, ninguém desiste, desistir não é opção. Se inscreva, deixa o like, curta, ore por mim, vocês acompanham a minha luta, sabem o quanto eu já estou desgastado. Até o próximo vídeo está esclarecido tudo sobre a instrução normativa da Polícia Federal. Bem, senhores, fomos transferidos para a Polícia Federal. A partir do dia 1º de julho de 2025, a nossa competência de fiscalização e tramitação de processos é da Polícia Federal, contrariando o que diz a Lei 10.826. A pirâmide de Kelsen está invertida, mas isso não vem ao caso. Eu só desejo a todos vocês que a gente passe por esse momento sem perseguição. Eu vou torcer para que a Polícia Federal seja legalista e não seja perseguitiva. Acabei de inventar esse nome. Mas quando e como vai acontecer essa transferência? Em tese, a partir do dia 1º, a gente já é da Polícia Federal. Dia 1º de julho de 2025. Mas eu tenho em minhas mãos aqui um cronograma. Deixa eu olhar aqui ele para vocês. Artigo 1º da Portaria DGPF, número 19.040, de 27 de junho de 2025. Polícia Federal, vocês estão emitido portaria, viu? 19.040. Esta portaria estabelece cronograma para o início da prestação de serviço aos caçadores excepcionais, atiradores e colecionadores no âmbito da Polícia Federal. Parágrafo 1º. A partir do dia 1º de julho de 2025, estará disponível em todas as unidades da Polícia Federal o serviço de emissão de guia de tráfego. Esse é o primeiro serviço que ficará disponível para todos os CACs junto à Polícia Federal. 1º de julho, em tese, você já vai poder pedir, espero que isso realmente seja possível, as suas guias de tráfego para que você possa cumprir com sua habitualidade. Eu tenho fé que as coisas vão dar certo, não tem para que instalar pânico, tá tudo errado, tá. Tá violando a lei, tá. A lei diz que a competência do Exército, blá blá blá, vocês já cansaram de ouvir isso. Vamos torcer para dar certo e a gente passar por isso. É vontade do Lula, é vontade de Michele, é vontade de Jorge Soros que a gente passe por isso. Tem como passar? Tem como passar. Se a gente não for retaliado, a gente tá no lucro. Meu pai sempre me ensinou que prejuízo pouco é lucro. Vamos lá, vamos torcer que vai dar certo, e a Polícia Federal é muito legalista e eles vão tramitar esses processos de uma maneira muito célere. Então, 1º de julho nós temos, de acordo com o parágrafo 1º, já o serviço de emissão de guia de tráfego. O restante dos serviços, eles estão separados por estados. No parágrafo 2º, nós temos aqui o estado do Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima.
A partir do dia 16 de julho, segundo o inciso 1º, estarão disponíveis os serviços de concessão de CR, apostilamento de endereço, apostilamento de documento, apostilamento de atividade e revalidação de CR. Tudo isso vai ser possível fazer a partir do dia 16 de julho nos estados do Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. Acabei de ler o inciso 1º, vamos ao inciso 2º. A partir do dia 1º de agosto de 2025, estarão disponíveis os serviços de cancelamento de registro, aquisição de arma de fogo e registro de arma de fogo. E a partir do dia 18 de agosto de 2025, nesses estados do Acre, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima, estarão funcionando na totalidade os serviços, ou seja, os que faltavam, né? Renovação de CRAF, gerenciamento de nível de atirador, transferência de propriedade de arma de fogo e gestão de recursos de processo. Isso significa que a partir do dia 18 de agosto de 2025, os processos estarão sendo tramitados na sua totalidade para esses estados. Agora, parágrafo 3º. Nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Inciso 1º do parágrafo 3º. A partir do dia 1º de agosto estarão disponíveis os serviços de concessão de CR, apostilamento de endereço, apostilamento de documento, apostilamento de atividade e revalidação de CR. Inciso 2º. A partir do dia 18 de agosto de 2025, estarão disponíveis os serviços de cancelamento de registro, aquisição de arma de fogo, registro de arma de fogo e renovação de CRAF. E a partir do dia 29 de agosto estarão disponíveis os serviços de gerenciamento de nível de atirador, transferência de propriedade de armas de fogo e gestão de recursos de processo. Vamos agora para o parágrafo 4º, que trata dos estados de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Inciso 1º do parágrafo 4º. A partir do dia 18 de agosto estarão disponíveis os serviços de concessão de CR, apostilamento de endereço, apostilamento de documento, apostilamento de atividade e revalidação de CR. Isso para esses estados, né, que ficam ali mais na parte do sul do Brasil. Inciso 2º, a partir do dia 29 de agosto, estarão disponíveis os serviços de cancelamento de registro, aquisição de arma de fogo, registro de arma de fogo, renovação de CRAF, gerenciamento de nível de atirador, transferência de propriedade de armas de fogo e gestão de recursos de processo. Os prazos para apostilamento ficarão suspensos até a data de início da prestação dos serviços constantes nessa portaria, que entra em vigor no dia 1º de julho. Esclarecido para vocês, motivo para pânico não. Cabeça no lugar, cumprir suas obrigações, não soltar a sua mão da mão do clube de tiro, não abandone seu clube, cumpra com sua habitualidade, mantenha seus documentos em dias, iremos passar por isso tranquilamente, sem retaliação, fazendo nosso dever. Informações de bastidores contam que a Polícia Federal não quer perseguir ninguém de forma injusta, só quer fazer a sua parte, o seu papel, assim como o Exército vinha fazendo. Cabeça erguida, a gente vai passar por isso. Só não abandone o seu clube de tiro, só não deixe de fazer sua habitualidade, só não deixe de deixar o like, se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo e também renovar os seus registros com no mínimo 3 meses de antecedência do vencimento. Um abraço, fiquemos todos com Deus. Estarei aqui lutando por vocês enquanto eu tiver força. Estou bem cansadinho, viu? Mas eu durmo, no outro dia eu acordo zerado. Até o próximo vídeo.